No julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 8, com pedido de medida cautelar, relatada pelo ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal fixou algumas balizas para se compreender, à luz de uma casuística, o que seria tributo com efeito confiscatório. Na tela. A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte, considerado o montante de sua riqueza, renda e capital, para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar dentro de determinado período à mesma pessoa política que os houver instituído, a União Federal, no caso, condicionando-se ainda à aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, a observância pelo legislador de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo poder público. Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo sempre que o efeito cumulativo, resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal, afetar substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e ou rendimentos do contribuinte. Notem que nesse precedente, o ministro não trouxe parâmetros objetivos do que seria um tributo com efeito confiscatório, mas pelo menos apontou um norte de como o referido princípio deve ser interpretado. Observem, leva-se em consideração a riqueza do contribuinte, entenda-se, capital e rendimentos. De outro lado, leva-se em consideração a imposição tributária dentro de um lapso temporal imposto por um único ente tributante. Então notem, de um lado, a riqueza do contribuinte, capital e rendimentos. De outro lado, o ente tributante com todas as possibilidades de tributação sobre esse patrimônio. E por fim, o lapso temporal da carga tributária suportada por esse contribuinte em relação ao mesmo ente tributante. Esse, portanto, é o parâmetro. Se for verificado que as múltiplas incidências tributárias desse ente político em relação a esse contribuinte, dentro desse lapso temporal, afetar substancialmente o patrimônio e o rendimento do contribuinte, no caso concreto, essa tributação em relação a essa pessoa jurídica poderá ser considerada confiscatória. Nós podemos admitir que o precedente poderia ter sido mais claro e ter fixado parâmetros mais objetivos, mas, infelizmente, é o que temos. Pergunta aos senhores: o princípio da vedação ao tributo com efeito de confisco aplica-se às multas tributárias? Em que pese não existir uma determinação constitucional explícita no artigo 150, inciso 4, a jurisprudência do Supremo é tranquila ao afirmar que o princípio em estudo, qual seja, da vedação ao tributo com efeito de confisco, aplica-se igualmente às multas. Na tela. O STF, no julgamento da ADI 551, considerou confiscatória multa prevista no ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que previa multa de 2 vezes o valor de um tributo por mero retardamento, ou de 5 vezes na hipótese de sonegação. Então percebam, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessa ADI, entendeu que o princípio em estudo aplica-se não só aos tributos, mas também em relação às multas. Você poderia se perguntar, mas qual é o percentual máximo em que essa multa não seria considerada confiscatória? Tem precedentes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde 2014 que entende que o percentual razoável para fins de sanção a infrações de natureza tributária é de 100% do valor do tributo. Outro questionamento importante e que o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de decidir é a que diz respeito à pena de perdimento de bens. Na tela. A pena de perdimento de bens decorrente de graves e comprovadas infrações tributárias viola o princípio constitucional que veda a tributação com efeito de confisco? Por uma questão de coerência,
se fôssemos responder essa pergunta com base no posicionamento da Corte Constitucional de que a multa tributária deve sujeitar-se ao princípio da vedação ao tributo com efeito de confisco, a resposta a essa pergunta era sim. A pena de perdimento de bens em decorrência de infração à legislação tributária violaria o princípio em estudo. Todavia, esse não foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Na tela. Resposta. Para o STF, não. Objeto de questionamento em recurso julgado em 1996, a Corte considerou constitucional o artigo 96, inciso 2 e 105 do Decreto-Lei 37 de 66, que regulamenta o imposto de importação. Eu não vou ler a ementa, está disponível para vocês nos slides, depois vocês leem. A doutrina chama a atenção da aplicação do princípio da vedação ao tributo com efeito de confisco às taxas. Não há dúvida de que referido princípio aplica-se às taxas. Na verdade, aplica-se a todos os tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Conforme vimos, o objetivo do tributo não é sancionar o contribuinte. E por definição legal, tributo não é e não pode ser sanção por ato ilícito. Ocorre que, em relação à taxa, há uma peculiaridade. Taxa é um tributo de natureza contraprestacional, retributivo. Diferentemente dos impostos, em que o fato gerador da obrigação tributária principal é uma manifestação de riqueza e independe de uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte, na taxa, o fato gerador da obrigação tributária principal é um agir do Estado, seja por meio da prestação de serviço público específico e divisível, seja por meio do exercício regular do poder de polícia. Como interpretar o princípio da vedação ao tributo com efeito confiscatório com as peculiaridades da taxa? Na tela. A verificação de caráter confiscatório da taxa é feita comparando-se o custo da atividade estatal com o valor cobrado a título de taxa. No slide está a compilação de um precedente da jurisprudência do STJ que entendeu como se deve interpretar o princípio em estudo quando se tratar da taxa. Em resumo, como a taxa é um tributo de natureza contraprestacional, se o valor que se paga a título de taxa superar de forma desarrazoada o custo da atividade estatal, ficará caracterizado o efeito confiscatório. E perceba, o Supremo Tribunal Federal não exige que haja uma absoluta correspondência entre o custo da atividade estatal e o valor que se cobra a título de taxa para retribuir essa atividade. O que não se admite é que o valor pago a título de taxa seja muito superior ao custo da atividade estatal. Notaram? Isso porque o fato gerador da taxa, conforme já analisado, é bem diferente do fato gerador do imposto. Se o Estado, ao instituir uma taxa, cobra valores exorbitantes quando comparado com o custo efetivo da atividade, na verdade, por via transversa, estaria instituindo um imposto, o que não seria razoável admitir, porque a Constituição previu em rol taxativo todos os impostos que poderão ser instituídos pelos entes federativos. Os impostos federais estão previstos no artigo 153, os estaduais no 155 e os municipais no 156. Então percebam, se ao instituir uma taxa, o valor cobrado a título desta exação superar de forma desarrazoada o custo da atividade estatal, nesse caso, o Estado estaria tributando uma manifestação de riqueza e não a prestação de um serviço público específico divisível ou o exercício regular do poder de polícia. Percebam que nessa hipótese haveria uma burla à determinação constitucional no que toca aos impostos que poderão ser instituídos por todos os entes federativos. Para concluir, nós podemos refletir. Conforme examinado, o STF aplica o princípio da vedação ao confisco
tanto aos tributos quanto às multas. Não há critérios objetivos sobre o que seria efeito confiscatório no tocante aos tributos. Em relação às multas, o STF, desde 2014, tem entendido que multa tributária que ultrapassa 100% do valor do tributo ostenta a natureza confiscatória e, por conseguinte, viola o artigo 150, inciso 4, da Constituição Federal. E eu acrescentaria, à guisa de conclusão, que o Supremo Tribunal Federal admitiu a pena de perdimento de bens em decorrência de reiteradas infrações à legislação tributária. É o que está previsto no decreto-lei que regulamenta atualmente o imposto de importação. E assim concluímos a análise do princípio constitucional da vedação ao tributo com efeito confiscatório. Até a próxima.